7 horas 47 minutos, Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos com o nosso bate-papo com o professor Alcimar Chagas. Arnaldo, ao gancho que você queria aproveitar agora para falar um pouquinho ainda de petróleo, não é isso? Não, a gente pode seguir na sugestão que você deu do bloco anterior, aí a gente vai evoluindo com a conversa. Aquilo que a gente falava, professor, é exatamente isso. Você tem a consciência de que você recebe uma verba que não era esperada, vamos dizer assim, que não exigiu um esforço e um trabalho nem mental, nem físico dos políticos e propriamente dito dos munícipes para ter aquela... E se gasta de forma irresponsável. Não quero acusar, mas são as provas e é o que nós vimos, né, através dos anos. E dinheiro não aceita desaforo. Né? Não aceita desaforo. Você gastou mal, você não tem como rever aquilo. É verdade. E são coisas, vamos dizer assim, conceitos antigos, né, que nós não estamos considerando. Né? Quer dizer, o planejamento, na hora de se fazer um orçamento, você precisa ter uma visão de médio e longo prazo, né? O que vai acontecer, né? Não que você tenha bola de cristal, mas você tem que ter, pelo menos, essa percepção, né? Do que pode acontecer, né? E para elaborar melhor e destinar o seu custeio, né, dentro dessa estrutura de receita. Mas não, quer dizer, se espera que essa receita seja finita, né? Infinita. E não existe responsabilidade em relação ao custeio. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, aqui em Campos, tem um dado interessante, até junho, né? Até junho, as receitas as despesas, né, de pessoal já chegam a 54% da receita oferida, né? 55%. E tem outras despesas de custeio, né, que chega a 38%. Quer dizer, os recursos orçamentários, as receitas orçamentárias, são gastas quase que integralmente, né, em custeio. Qual o percentual de gasto pessoal, professor? Pessoal, 54,8%, de janeiro a junho, né? De janeiro a junho. Não estaria o governo com um limite muito apertado? Apertadíssimo. Mas por quê? Porque pelo cálculo que a gente recebeu do próprio governo recentemente, teria uma folguinha aí um pouquinho. Não tem. Olha aqui, as receitas correntes somaram 882 milhões de janeiro a junho. 882 milhões. E as despesas com o pessoal, 484 milhões. E mais outras despesas correntes, né, que é custeio, no valor de 335 milhões. Quer dizer, de investimento, sabe quanto somou o valor? 13 milhões, quer dizer, 1,5% das receitas correntes. Quer dizer, o município que tem necessidades, né, de infraestrutura, usar somente 1,5% das receitas correntes realizadas, né, é muito pouco, não é nada praticamente, né? Agora, a gente fala em relação a royalties, a gente vem falando aí de uma receita crescente, sobretudo nas primeiras décadas, né, sobretudo na primeira década desse século, com relação a royalties. Falta o planejamento para passar por momentos de crise, a criação de um fundo, a criação de alguma coisa nesse sentido, que pudesse preparar o município para quando a crise chegasse, como chegou agora em 15 e 16? Perfeito. Muita gente fala em fundo, né? Na verdade, a gestão tem que se preocupar em manter ou construir condições para melhor qualidade de vida dos seus habitantes. Então, na verdade, isso se chama investimento. É preciso investir em infraestrutura social e econômica, né? Então, o que acontece? Investimento requer projetos, exige pensar no longo prazo. Aí está o grande problema. Quer dizer, são 4 anos de governo, não é? 2 anos já tem eleição. Você precisa estar envolvido porque você precisa garantir a sua reeleição no final do seu mandato, né? Então, na verdade, a preocupação é toda no curto prazo, com o custeio. Não existe motivação para você dirigir recursos para investimento, entendeu? Então, quer dizer, com isso, os municípios não tiveram preocupação em preparar
o município, né, os governantes não tiveram condição, motivação para construir um município para as próximas gerações, essa que é a verdade. Eu não quero em nenhum momento passar a ideia que eu estou defendendo o governo anterior, não é isso, né? A gente está falando de uma discussão técnica, né? Mas quando eu falei do nível de investimento do governo Garotinho, né, dá para a gente ver obras importantes que foram feitas em Campos, né? Tá certo? E nesses últimos anos a gente não observa realmente nenhuma obra de representatividade, né? Quer dizer, e o município tem carências infraestruturais, né? As pessoas adoecem muito porque, se as pessoas adoecem, primeiro você tem problemas seríssimos, né? De saúde básica, né? A educação é um problema que também não vem de agora, é evidente, é um problema que vem de algum tempo, né? Enfim, não existe uma preocupação muito acentuada no sentido de preparar o município para as próximas gerações. Isso é investimento e, naturalmente, você precisa de planejamento. Isso não aconteceu, ou se aconteceu, aconteceu num padrão muito pequeno. Né? Agora, a gente falou um pouquinho sobre... Desculpa. A gente falou um pouquinho sobre questão de fundo, né, que é um debate que se gira muito em torno desse momento de boom do royalty, nos preparou para quando fosse cair. Mas Campos teve um fundo, que é o Fundecan, para a questão de diversificar a economia, né? Criado lá no governo Arnaldo, antes mesmo do governo da ex-governadora Rosinha Garotinho. Só que o Fundecan parece que foi uma ideia muito bem elaborada que não deu muito certo, porque a gente tem aí prédios de empresa que nunca saiu do papel, empréstimo para compra de ônibus, que botava o próprio ônibus novo como garantia e por aí vai, uma série de... Tanto é que hoje aí é alvo de uma CPI na Câmara. Tem muito disso na nossa região? Boas ideias mal executadas? Exatamente. Nós falávamos anteriormente sobre a questão do conhecimento, né? Qualquer problema exige um conjunto de conhecimento, né? A interdisciplinaridade, né? Então, eu diria que o governo não tem competência para realizar nenhum projeto isoladamente. Então, quando se pensa num grande projeto como esse, do Fundecan, de atrair grandes empresas, que já é uma questão duvidosa, uma questão que não funciona. Essa história de atrair grandes empresas, isso é uma política da década de 60 e 70 que não funcionou no mundo. No mundo não funcionou. E aqui a gente quer resgata essa ideia, né? E nas mãos do governo, de elementos que compõem o governo. Então não quer ouvir a universidade, não quer saber da história do município, da cultura do município, não quer saber da capacidade em termos de habilidade da mão de obra local. Existem uma infinidade de elementos que precisam ser avaliados na hora de uma decisão como essa. Simplesmente, olha, vamos atrair empresa, libera recursos aí, a taxa de 1%, 2%, e aí dá nisso. Não se estuda a viabilidade do negócio. Qual é a viabilidade de um negócio como esse? Né? O que vai gerar, vai remunerar o capital enquanto... Quer dizer, esse tipo de decisão exige conhecimentos, né, profundos, que não são considerados. E dá nisso. A impressão que dá é que você cria-se um sistema desse para enriquecer algum grupo. Sim, né? Para enriquecer um grupo que claramente enriqueceu, ou pelo menos se enriqueceu, gastou depois, a gente não sabe, mas que não surgiu efeito em nada. Arnaldo sempre fala aqui, macarrão, não é isso, Arnaldo? Uma fábrica de manhã. Os prédios abandonados. E não vão rever o dinheiro, hipótese alguma, né? Lógico, isso é perdido. Então, eu acredito muito no que se chama hoje de desenvolvimento endógeno, né? Quer dizer, os críticos acham que você está ignorando o que está no entorno. Não. O desenvolvimento endógeno, né, está integrado naturalmente ao todo, mas parte da observação dos recursos existentes e, naturalmente, a dotação de conhecimento. Eu quero dizer o seguinte, o Porto está aí há 10 anos e a gente não insere a nossa mão de obra, tá certo? Porque simples são ocupações, né, densa em capital, ocupações que não têm nenhuma relação com a nossa história, a nossa cultura, tá certo? Então você não prepara em 10, 5 anos ninguém para nada. As atividades tradicionais, com conhecimento, você consegue inserir a nossa mão de obra porque faz parte da nossa história, né? E quando você tem petróleo, você acaba ignorando
a importância dessas atividades. Olha, se você olhar bem o mundo, muitos países vivem de atividades tradicionais com conhecimento. Né? Com conhecimento, o leite, o queijo, enfim, diversos produtos da área pecuária, né? De alimentos, né? São grandes empresas em países importantes em que eles exportam para o mundo inteiro, né? E vivem muito bem. Como o senhor vê, aquela indústria pequena, por exemplo, falou do leite, aquele produtor pequeno que produz um queijo, e aquele queijo já é tradicional na região, só consegue se fazer conseguir aquele sabor ali, por influência da água, por influência da alimentação do animal, do clima, do ar salitrado ou não, dependendo de onde seja. Mas aí existem órgãos que começam a proibir esse tipo de atividade, que não pode fazer, não pode vender para uma padaria, não pode vender para um pequeno comércio, é proibido porque não tem o selo disso ou daquilo. Isso não destrói certas características locais que poderiam ser mantidas por anos e anos e anos e séculos e décadas? Por aí. Veja só, é preciso entender o seguinte: nós vivemos num mundo global em que existem os produtos globais, né? Isso não quer dizer morte para quem não tem capacidade de ter um produto global. Pelo contrário, exatamente o que você falou. Existem os recursos locais que, muitos deles, né, só existem naquela localidade. E se você trata, na verdade, esses recursos com eficiência, né, você pensa nesses produtos, né? Ou melhor, pensa em negócios a partir desses produtos, com dotação de autoconhecimento, né? Você acaba, vamos dizer assim, buscando um fator competitivo muito, vamos dizer assim, elevado, e você pode se inserir no mercado global, né? E aí vem essa questão, por exemplo, dos produtos que você se referiu, né? Quantos países, por exemplo, têm produtos locais que tem uma abrangência internacional muito forte? Por exemplo, queijo, vinho, aqui do Uruguai mesmo, né? Não é mesmo? Argentina, Uruguai. Exatamente, argentino, os distritos industriais na Itália, na França, são localidades, muitas vezes, com 5.000, 4.000 habitantes, né, que desenvolvem um produto, né? Entretanto, esse produto ele tem um teor, vamos dizer assim, de conhecimento muito forte que atrai consumidores do mundo inteiro. E você vê pequenas cidades com pequenas propriedades integradas, né, com alto valor em termos de receita, né, e com uma capacidade competitiva enorme. Desculpe, só para finalizar, eu diria o seguinte, que nesses casos existe uma rede de proteção, de envolvimento, que passa pela participação de governo, de universidade, da sociedade local, de entidades não governamentais, o interesse desses grupos para potencializar negócios. Interessante. Arnaldo é muito jovem, provavelmente não viu isso, mas você com certeza viu. Antigamente, no mercado municipal, havia umas 2 ou 3 lojinhas ali que vendiam embutidos. Sim. E vendiam carne de charque, as carnes secas, as carnes de sol, que ficavam ali secando e tal, e que eram coisas deliciosas. Eu recebi uma foto que meu filho me mandou anteontem de uma loja na Itália que só vende salames e faz tudo ali, na frente. Eu me lembrei exatamente de uma lojinha que tinha no mercado aqui. E lá vira uma atração turística. A cidade é visitada pelo turista e a cidade é conhecida por aqueles embutidos. E que estão ali, que tem a mosca voando e tal, tudo faz parte. Mas existe, é respeitado, a cultura, a tradição local, é respeitada. Cultura e tradição, E que você, se um povo não consegue manter a sua cultura e a sua tradição, perde a identidade. Eu vejo assim. Aí você não vai competir, não vai ser Nunca. produtivo em nada, né? É preciso. Quer dizer, nós abandonamos muitas coisas importantes, né? Como, por exemplo, o conhecimento da construção naval, que o Arnaldo conhece muito bem. Eu conversei com meus alunos agora há poucos dias, né? Quer dizer, aquelas pessoas simples, elas conseguem desenvolver um produto, né,
que tem autoconhecimento, só que o conhecimento que ele aplica ali é informal, mas tem um autoconhecimento científico. Então, isso faz parte da nossa história e nós abandonamos, nós ignoramos, não apoiamos. Para nós, lá em Atafona, né, para algumas pessoas, para os governantes, né, aquilo não é nada. Só que, quando você olha para aquele produto, para aquela organização ali, né, e pensa a transformação em algo de alto valor, né, você transforma um segmento importante, pessoas, você gera uma condição razoável para as pessoas sobreviverem. Vamos no próximo bloco, professor. Vamos falar sobre... A gente falou sobre construção naval, falando sobre a Atafona, a gente não pode deixar de falar sobre o Porto do Açu, essa guinada na economia com a chegada do Porto do Açu, o que já é impacto real. O Antunes Cleito esteve até aqui com a gente recentemente, radialista, e foi meu colega de faculdade. Estava lembrando de uma palestra de 2012 na nossa turma, lá na FAFIC. Ainda era no prédio lá da... Parque Leopoldina. Lá no Parque Leopoldina, né? E lá o senhor falava sobre a importância do ISS para a região com o advento do Porto do Açu. Então vamos entrar nesses aspectos relacionados ao Porto no próximo bloco para a gente estar já finalizando aí nossa entrevista. Bom, 8h03, Folha no Ar, primeira edição, volta daqui a pouquinho, logo após esse recado comercial.